Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar a segunda parte da nossa aula, tópico 7.2, escrituração dos livros comerciais. Então nós trabalhamos inicialmente o registro dentro das obrigações do empresário. A primeira grande obrigação é o registro, porque é através do registro que ele se tornará regular. Então a grande característica do empresário no que se refere ao registro, para ele, o empresário, o registro é obrigatório, então obrigatoriedade, característica do registro empresarial, e a questão da regularidade. Né? O empresário se torna empresário regular quando ele faz o registro. Feito isso, vamos falar um pouquinho a respeito das obrigações também do empresário no que se refere à escrituração dos livros comerciais. Vamos lembrar que quando vocês formarem, vocês estiverem trabalhando, ou mesmo durante os estágios, vocês terão contato com os chamados livros comerciais ou livros empresariais. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que existe uma classificação. Então, qual que é a classificação dos livros comerciais ou também chamados livros empresariais? Primeiro, nós podemos falar no livro facultativo. Nós temos livros dentro da atividade empresarial que são livros facultativos. O empresário ele não está obrigado a escriturar. Exemplo, livro caixa, livro razão, livro conta corrente. Agora, vocês têm que tomar muito cuidado com o livro obrigatório. O livro obrigatório é o que cai em concurso, é o que cai em prova. Então, livro obrigatório é aquele que o empresário obrigatoriamente ele tem que escriturar. Dentro dos livros obrigatórios, nós temos dois tipos. Acompanha comigo. Eu tenho o livro obrigatório especial e o livro obrigatório comum. O livro obrigatório especial é o que mais cai em concurso. É para situações especiais. Exemplo dele é o livro de registro de duplicata. Nossa matéria, posteriormente, nós vamos estudar um pouco a respeito dos títulos de crédito. A duplicata é um título de crédito. Então, vai ter esse livro de registro de duplicata somente o empresário que emite duplicata. Tudo bem, pessoal? E o livro obrigatório comum? Aí está no artigo 1180 do Código Civil, que diz que, além dos demais livros exigidos por lei, o que são os livros exigidos por lei? São os livros obrigatórios. É indispensável o diário, gente. O livro diário é o que mais cai em concurso. Então, normalmente a gente tem lá, é um livro obrigatório comum para todos os empresários. Qual que é? É o diário. É só você tentar rimar obrigatório comum com diário. Obrigatório, diário. O resto é obrigatório especial, tá certo? Ele pode ser substituído por fichas, no caso da chamada escrituração mecânica ou eletrônica. O parágrafo único ele ainda fala da adoção de fichas, não dispensa o uso de livro apropriado. Esse livro ele é apropriado para quê, gente? Para o lançamento do balanço patrimonial. A letra B, nós vamos trabalhar o seguinte: quais as consequências da escrituração irregular ou da ausência de escrituração? O artigo 178 da Lei 11.101, que nós vamos estudar no segundo bimestre, que é a Lei de Recuperação e Falência, ele deixa bem claro que a ausência de escrituração ela configura crime falimentar. Então, assim como você assiste no jornal a notícia de que alguém matou, alguém roubou, alguém furtou, alguém se apropriou, aquilo é um crime na seara penal, no direito penal, nós temos também aqui uma figura típica, né? Aqui nós temos também um crime, só que é um crime falimentar, é um crime cometido dentro da falência. Então, a escrituração irregular, a ausência de escrituração, muito cuidado com isso. Está aqui na Lei 11.101 de 2005, artigo 78. Então, ó, deixar de elaborar, escriturar, autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial, nós vamos estudar, ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, documentos de escrituração contábil obrigatórios. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, se não constituir crime mais grave. Então, muito cuidado, hein? É um crime falimentar, ele pressupõe 3 situações,
que é a decretação de falência, a concessão de recuperação judicial ou a homologação de plano de recuperação extrajudicial. Não se preocupe com essas 3 situações, que nós vamos falar dela no segundo bimestre, quando a gente estudar a Lei 11.101 de 2005, artigo 178. Continuando aí, essa aqui é uma parte mais densa, né, mais pesada, mas eu quero que vocês fiquem atentos aqui, gente. Primeiro é a dispensa da escrituração, está no artigo 1179 do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária não serão obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, quando vocês estiverem tendo introdução à contabilidade, com base na escrituração uniforme de livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o quê? O balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. Aí nós temos aqui uma exceção, ó, salvo, isso é exceção. Salvo o quê? Salvo o disposto no artigo 1180, que nós acabamos de falar, que é quando há obrigatoriedade de escrituração. Aí alguns detalhes que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte: primeiro de todos quando nós falamos em microempresa, empresa de pequeno porte, nós temos lei específica, a Lei Complementar 123 de 2006. Eu coloquei ela aqui só para vocês começarem a ter uma noção básica do que é uma microempresa, está aqui, e do que é uma empresa de pequeno porte. Elas têm enquadramento a respeito de valores. Então, uma microempresa é aquela que eu tenho o quê? Receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. E a empresa de pequeno porte, a mesma coisa. Eu vou analisar a receita bruta, só que aí a receita bruta superior a 360 mil é igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Como que nós enquadramos a microempresa e como que nós enquadramos a empresa de pequeno porte. Não se preocupem com isso. O critério, então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, critério objetivo de classificação, expresso pela Lei Complementar 123 de 2006. Esse critério está baseado no que? Na receita bruta. Então, eu vou ter o quê? Uma microempresa quando for igual ou inferior a 360 mil. Eu vou ter uma empresa de pequeno porte quando for superior a 360 mil e igual ou inferior a 480 mil. Além disso, eu quero que vocês identifiquem aí que o empresário individual ele pode ser um microempreendedor individual, que é o que nós chamamos de MEI. Aí a gente vai analisar a receita bruta, ela deve ser igual ou inferior a 81 mil. Esses valores, para um concurso mais difícil, para uma prova mais difícil, caem. Nas nossas provas, não. Eu nunca me apego a esses valores, mas fiquem de olho. Outra coisa importante aqui é a gente falar da falsificação dos livros comerciais. É crime. Muito cuidado quando vocês estiverem no estágio ou trabalhando. É crime, de acordo com o artigo 297 do Código Penal, falsificar no todo ou em parte documento público, alterar documento público verdadeiro, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa, tá certo? Muito cuidado. E aí diz aqui, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o quê? O emanado de entidade paraestatal, o título ao portador, então, por exemplo, um cheque, ou transmissível por endosso, aqui uma duplicata e assim vai, as ações de sociedade comercial e o mais importante que está aqui, ó, os livros comerciais. Os livros comerciais eles são equiparados a documento público, muito cuidado. Então, se você falsificar um livro comercial da sua empresa ou da empresa onde você trabalha, é uma falsificação de documento público. Agora vamos tomar cuidado com o seguinte, né? Os livros comerciais não podem ser apresentados para qualquer pessoa a qualquer hora, não. Existe um princípio, que é o princípio da sigilosidade. Esse princípio ele tem previsão legal, está no artigo 1190 do Código Civil, que diz que, ressalvados, então nós temos exceções, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, seja juiz, olha a extensão dessa regra, seja tribunal, sob qualquer pretexto poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário
ou a sociedade empresária observam ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei. Então isso aqui é muito sério. Então qual que seria a regra geral então? A regra geral é o que se passa no dia a dia da atividade empresarial é sigilo. No entanto, nós temos algumas exceções, né? Daí que vem a lei falando em ressalvados os casos previstos em lei. Então significa que a regra é que os livros empresariais não serão exibidos diante de nenhuma autoridade. Porém, nós temos exceções legais. Essas exceções legais nós classificamos na chamada exibição total, exibição parcial. A exibição total é aquela em que os livros serão todos exibidos à autoridade. Está no artigo 1191 do Código Civil, que diz que o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessário para resolver questões relativas à sucessão. O que é a sucessão? O empresário faleceu. Vai abrir o inventário, a partilha, os seus sucessores. Comunhão, e aqui nós estamos falando de comunhão de bens, sociedade, administração, gestão a contra de outra. Esses são os casos. Além disso, a falência. Portanto, nessas hipóteses, o magistrado, o juiz, ele pode determinar a chamada exibição integral dos livros comerciais. Em outras situações, não pode, porque não há previsão legal. Agora, muito importante, para que sejam exibidos os livros comerciais, é necessário o requerimento da parte. O juiz ele não pode ordenar por vontade própria, né? Olha aqui, o Código de Processo Civil, no artigo 420, diz que o juiz pode ordenar a requerimento da parte. Então, o juiz por si só ele não pode mandar exibir integralmente os livros empresariais e os documentos do arquivo. Tá certo? Então, precisa de um requerimento. Isso ocorre na liquidação da sociedade, na sucessão por morte, ou quando uma hipótese legal. Agora vamos falar um pouquinho da exibição parcial. Quando que ocorre a exibição parcial? A exibição parcial ela pode ser determinada em qualquer ação judicial. Então, qualquer ação judicial, o juiz pode determinar. E aqui veja bem, o juiz pode determinar de ofício. O que significa de ofício? Por vontade própria. Por motivação própria, ele pode determinar a exibição parcial. Tanto que nós temos no artigo 421 do Código de Processo Civil. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e documentos, extraindo deles a suma, a síntese, do que interessar para o litígio, bem como reproduções autenticadas. Então, aqui vocês têm que tomar muito cuidado, né? Então, existem hipóteses de exibição total e hipóteses de exibição parcial. Mas também há uma terceira situação, que é como nós falamos ali, o princípio da sigilosidade, é sigilosa a noção, a consciência desses atos, não se aplica às autoridades fazendárias. Então, muito cuidado, se houver uma fiscalização de tributos, aí pode haver a exibição dos livros. Tanto que nós temos aqui no artigo 1193, as restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte, é a exibição parcial. Por inteiro, é a exibição total. Não se aplicam às autoridades fazendárias de arrecadação tributária e quando elas estiverem no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, tributos em geral. Ok, pessoal? Outra coisa importante aqui, no 7.3, são os demonstrativos contábeis periódicos. Toda sociedade empresária, toda Eireli, todo empresário individual, ele deve ter um balanço de resultado econômico e deve ter também um balanço patrimonial. O balanço patrimonial, nós falamos aqui em balanço patrimonial, porque ele apura o ativo e o passivo da atividade empresarial. Onde que nós temos a previsão do balanço patrimonial? Vejam comigo que nós temos no artigo 1188 do Código Civil, que fala que o balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza situação real da empresa, atendidas as peculiaridades dessa, bem como as disposições de lei. E ele indicará o quê? O ativo e o passivo. Agora, e o balanço de resultado econômico?
O balanço de resultado econômico, ele também tem uma previsão no Código Civil, mas é uma previsão no artigo 1189. Aí grifa comigo, o balanço de resultado econômico, ele também pode ser chamado de demonstração da conta de lucros e perda. Ele acompanhará o balanço patrimonial que nós vimos, que aponta o ativo e passivo, e nele constará o crédito e o débito do empresário. Tá certo, pessoal? Então tá aí a distinção entre o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. Agora aqui no 7.4, conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e papéis concernentes à atividade. O empresário ele tem essas obrigações. Onde que está previsto isso? No 1194, que fala que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondências e mais papéis concernentes à atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou enquanto não ocorrer a decadência, que nós ainda vamos falar ainda um pouco sobre a prescrição e a decadência, ok? Bom, aí vem os nossos esquemas para a gente revisar um pouco, né? A nossa lei de registros públicos, a lei 8.934/94. Nós temos na estrutura do governo federal o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Abaixo nós temos o CIREM, que é o Sistema Nacional de Registro Empresarial. No âmbito federal nós temos o DREI, que é o departamento, é o órgão federal. No âmbito estadual nós temos as juntas comerciais. Vamos ficar de olho aqui que os atos de registro eu falei para vocês, palavra-chave, arquivamento é a inscrição do empresário, matrícula é a inscrição dos profissionais auxiliares do comércio e autenticação, que é o registro de instrumentos de escrituração, livros e assim os demais que a gente foi vendo. Muito cuidado aqui com os livros comerciais ou empresariais, nós temos os livros obrigatórios, os obrigatórios comuns a todos os empresários, o diário é o mais importante, e depois nós temos os especiais, por exemplo, o empresário que emite duplicata, então nós temos o livro de registro de duplicata, e assim sucessivamente. Nós temos os livros facultativos, o livro caixa, o livro de estoque, o livro de razão, e assim, sequência. E muito cuidado com a exibição dos livros. Eu posso ter exibição parcial, que é aquela que o juiz pode determinar de ofício, e eu posso ter exibição integral, que é aquela que o juiz não pode determinar de ofício, só pode determinar requerimento de uma das partes. Pessoal, muito obrigado. Essa é a segunda parte da nossa aula. Vamos continuar construindo o caderno, lendo, grifando a nossa apostila através da leitura ativa, fazendo os fichamentos, os mapas mentais, o que vocês acharem que fique melhor, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.